motoristas de aplicativo, né, também os que fornecem alimentos, enfim. As empresas de aplicativo, de uma forma ampla, elas se constituíram num tempo recente. E, infelizmente, a legislação trabalhista não acompanhou esse processo. Alguns países, e eu queria citar um aqui agora, o Reino Unido, já está fazendo essa correção. E começou essa briga há aproximadamente 5 anos atrás. É notável que o trabalho que vem sendo prestado pelos motoristas de aplicativo no nosso país tem ganhado uma grande amplitude em função do desemprego que também vem aumentando em escala exponencial. Mas a legislação trabalhista não está acompanhando uma realidade que foge totalmente do que vigora hoje em nosso país. Hoje, o que está sendo ofertado às empresas de aplicativo não é ofertado a nenhuma empresa nacional. É importante que a gente entenda essa discrepância que está sendo criada, porque é como se nós estivéssemos criando um Vaticano na estrutura empresarial do nosso país. Algumas empresas têm determinada legislação e outras passam a ter outra completamente distinta. É importante a gente enxergar esse cenário e cabe ao Estado atuar quando isso acontece, porque há sim o hipossuficiente nessa condição, que é o motorista de aplicativo, que mesmo tendo a opção de atuar ou não como motorista, ele hoje está refém de um sistema. Ele não está tendo opção no mercado de trabalho para se inserir de outra forma. E está enxergando ali uma alternativa de levar o sustento para a sua casa. Então a iniciativa das empresas ela foi muito louvável no primeiro momento. O que a gente precisa fazer é equilibrar essas ações, porque hoje as empresas estão tendo taxas de rentabilidade superior a 74% em determinadas corridas, enquanto o motorista, desde 2016, não recebeu nenhum reajuste. Pasmem vocês, o motorista em 2016 ele tinha 1 quilômetro rodado a R$ 4,48. Então era R$ 1,48, 1,48. Hoje, e a gasolina custava R$ 2,29. Hoje, o quilômetro rodado está saindo a 0,84 centavos com a gasolina a 5,89. Isso é a realidade que está implementada hoje para esses prestadores de serviço. Mas o ponto-chave que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Se nós oferecermos para as empresas nacionais a mesma condição que está sendo ofertada para as empresas de aplicativo, nós corremos na condição de acabarmos com o desemprego no nosso país. Porque se nós pudermos contratar na condição que elas estão contratando, sem vínculo trabalhista, sem encargo social, com a tributação mínima, levando o recurso para fora do país, para ser investido em outros países, se isso puder ser feito por outras empresas nacionais, eu tenho certeza que vai estimular em muita geração de emprego no nosso país. E agora o principal mal que está sendo causado por isso, e que a gente precisa se ater, aonde quem está na ponta da cadeia está pagando, é que essas empresas interferem diretamente no transporte público, que é calculado pelo rateio. Quando você tira uma massa significativa que passa a usar esses aplicativos como forma de transporte e deixam de usar o transporte público, você diminui a taxa de divisão e aumenta o custo para quem está usando o transporte público. Isso não foi dito por mim, não. Isso foi dito na Comissão de Viação e Transporte por especialistas da área. Ou seja, isso ainda está sobrecarregando quem usa o transporte público. Está pagando taxas mais altas por isso. Além de usar a nossa malha asfáltica e não contribuir para a sua reparação, além de usar o nosso sistema de saúde e não contribuir com o mesmo. Então, hoje a empresa de aplicativo paga no país, basicamente, ninguém sabe nem como isso é aferido ainda, não há uma demonstração clara de como é feita essa aferição, ISS. Como a sua sede, você está maior hoje em São Paulo, ela paga R$ 2,90. O motorista paga o ISS, o imposto de renda, o IOF, o IPVA, a contribuição social, a gasolina, a manutenção do seu veículo, o seguro obrigatório, enfim,
a internet para poder fornecer o sistema de serviço. Então, essa cadeia está totalmente desalinhada. E é fácil perceber isso, porque quando esse serviço começou há um tempo atrás, você tinha motorista de terno, gravata, aguinha, balinha, e hoje você não encontra mais isso. E você fala assim, ô Igor, mas por que esse serviço ainda não foi encerrado? Por um motivo muito simples. Por um motivo muito simples. O motorista que se sujeita a essa condição, muitas vezes, quando ele começa essa prestação de serviço, ele tem toda a sua infraestrutura necessária, que vai se deteriorar com o passar do tempo. Então, há um lapso temporal que vai fazer com que ele a perca, inclusive colocando em risco, talvez a coisa mais importante que ele tem, pelo menos foi assim que eu aprendi no meu núcleo familiar, o nome. Porque quando o veículo que ele começou o trabalho começar a ter problemas e necessitar de manutenções, ele já vai ver que o custo não vai conseguir ser compatível. Quando esse veículo tiver que ficar por um tempo considerável na oficina fazendo o seu reparo, ele vai ter que locar um veículo para prestar o serviço. E aí começa o efeito colateral da bola de neve. Ele vai começar a ter um custo realmente insustentável, ao ponto de perder o seu nome quando a locadora o acionar por não ter conseguido pagar pelos custos do veículo locado. Trabalhando cerca de 14 a 16 horas por dia. São informações que foram adquiridas com os próprios motoristas. E uma coisa que eu acho extremamente injusto, presidente. Hoje, o formato como o aplicativo funciona é no mesmo formato de um caça-níquel. Só dá para casa. No primeiro momento, quando você se inscreve, você entra numa linha premiada, que começa a ter todas as diretrizes para que você se vincule ao processo. E com o passar do tempo, quem entra depois de você vai ter essas mesmas prerrogativas, e você vai ficando mais para o canto, as suas corridas já não serão mais a mesma. Então, na verdade, o sistema só funciona em função das empresas. Nós precisamos deixar isso muito claro. Só funciona em função das empresas. Eu sou da iniciativa privada, eu defendo o lucro, eu acho que o empresário realmente tem que trabalhar, ter lucro sem problema algum. Mas isso não a qualquer custo. Nós não podemos estar voltando no tempo, escravizando o nosso povo para isso. E principalmente para multinacionais, para a empresa que está pegando o dinheiro aqui e levando para fora. Então a gente precisa enxergar que esse cenário é um cenário completamente diferente de uma questão de livre iniciativa. Porque ele está desequilibrando uma cadeia considerável. Então digo aqui para vocês, o Reino Unido, 16 de março agora, anunciou que os motoristas que trabalham com o aplicativo passarão a receber salário mínimo, férias remuneradas e aposentadoria, que é um dos países mais liberais do mundo, né? E essa mudança é consequência de uma longa batalha judicial, iniciada pelos motoristas em 2016, pelos seus direitos trabalhistas, e que trabalham com esse serviço. A empresa informou que a expectativa é que a decisão não aumente as tarifas para os clientes. O salário base será oferecido pela Uber britânicos, terá de ser analisado pelo salário mínimo nacional, pago aos trabalhadores com mais de 25 anos no país, equivalente a R$ 70 por hora trabalhada. Então isso aqui são os países que já perceberam que há um desequilíbrio na cadeia e que estão fazendo a correção. E o Brasil tem total condição de fazer isso, haja vista que hoje é o segundo maior na rentabilidade das empresas de aplicativo. Então, quem está pagando essa conta é o nosso povo e o nosso Estado. Essa conta está ficando para a gente. Os países, como se diz, de primeiro mundo, estão fazendo as suas correções. E se nós não nos atemos a isso, essa conta, ela realmente ficará numa condição talvez impraticável num curto espaço de tempo. Nós temos hoje mais de 1 milhão de motoristas de aplicativo no nosso país e mais de 22 milhões de usuários. São números expressivos. E essa correção ela precisa ser feita num curto espaço de tempo. Esse projeto já está circulando nessa casa por 2 anos. Já era tempo suficiente para que nós tivéssemos atuado. E nós não estamos propondo nada, presidente, que fuja da nossa realidade.
Se a gente estivesse falando aqui de uma coisa absurda para fechar uma empresa, para inviabilizar o seu trabalho, eu ainda falaria que a gente deveria rever o conceito, mas não é o caso. O próprio governo tem no seu caderno do Ministério do Planejamento limitações para contratação e limitações inferiores à que eu estou propondo no projeto. Hoje, para você prestar serviço para o governo, na área de prestação de serviço, você tem taxa máxima de 6% de lucro e de 7% de taxa administrativa. Então, você já tem fixado no país hoje. Se achar que os 10% não está bom, tem um projeto a pensar de 15%, que seja. Mas o que a gente não pode fazer, e essa foi uma forma que nós encontramos de fazer uma justiça com um curto espaço de tempo. Porque a coisa vai andando e vai desencadeando. Nós não estamos aqui inviabilizando, não estamos tratando de uma empresa específica, apesar de termos uma que se destaca no cenário. Isso aqui vale para todas as empresas de aplicativo. E digo mais, nós precisamos aferir muito bem o que essas empresas têm feito no nosso país. Porque a gente vê falar que elas estão tomando prejuízo. Ora, uma empresa que tem a maior frota de veículo do mundo, sem saber quanto custa uma gota de gasolina, quanto custa 1 centavo de manutenção, sem ter uma relação trabalhista, faturando até 74% de uma taxa de corrida. Está tomando prejuízo? Isso seria cômico se não fosse trágico, né? A sensação que eu tenho é que com a história dessa, presidente, nós estamos à beira da banana começar a comer o macaco. O processo está se invertendo totalmente, né? E estamos sendo tratados como bobo da corte nessa história. Então, nós não podemos permitir que isso continue acontecendo no nosso país. Passou da hora da gente fazer essa correção. Nós não estamos falando de nada que fuja da realidade. Uma empresa hoje que não tem custo praticamente nenhum na sua operação, tem uma taxa de 10%, é muito louvável. Ela vai continuar se mantendo perfeitamente, com bons lucros, enfim. Isso eu tenho plena convicção, porque eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado da mesa. Fui empresário e fui premiado por ser um dos maiores geradores de emprego do estado de Minas Gerais. Sei exatamente o que estou falando, falo com propriedade, não estou aqui naquela linha de discurso que o pessoal muitas vezes questiona, de sindicalista, enfim. Nunca fui procurado por motoristas para isso, apenas me atinei. E resolvi fazer um cálculo natural que qualquer empresário faz com facilidade, de custo, para demonstrar de forma muito clara, e é fácil, qualquer um pode fazer esse custo. Calcula quanto custa um veículo, calcula o custo das suas manutenções, o custo da quilometragem rodada, quanto que você vai ter de tributação e analisa quanto que você ganha por hora nessas corridas. É muito fácil fazer esse cálculo e ver que os motoristas hoje têm uma rentabilidade inferior ao salário mínimo, o que é proibido pela Constituição. Então, se tem alguém hoje que, de fato, está transgredindo as leis do país, esse alguém não é esse projeto, e nem esse propositor. Esse alguém são as empresas que estão fazendo isso, escravizando o nosso povo, e nós vamos continuar trabalhando para acabar com isso. Muito obrigado, presidente.